O que os arqueólogos, engenheiros e estudiosos bíblicos descobriram sobre a Arca de Noé vai abalar tudo o que você achava que sabia sobre essa história. As revelações são tão detalhadas, tão surpreendentes, que colocam em xeque nossa noção de tecnologia antiga. Você está prestes a entender como Noé e sua família lidaram com toneladas de dejetos por dia, alimentaram quase 7.000 animais e mantiveram um sistema hidráulico e de ventilação que funcionava sem uma única gota de eletricidade. Tudo isso há mais de 4.000 anos. Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a presença do Espírito Santo toque sua casa neste instante. Que cada palavra aqui dita acenda em seu coração o temor, a admiração e a fé no Deus que tudo planejou. Este é o canal Escrituras Bíblicas Reveladas. E o vídeo de hoje é uma verdadeira jornada espiritual e histórica sobre a genialidade divina por trás da Arca de Noé. Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha este vídeo com alguém que precisa ver a sabedoria de Deus em ação. Porque o que você vai descobrir aqui pode transformar para sempre a maneira como você enxerga essa história. Prepare-se, pois revelações surpreendentes aguardam por você e podem mudar para sempre a maneira como você compreende esta história milenar. A Arca de Noé. Um projeto que não nasceu da mente humana, mas de uma revelação divina direta. Em Gênesis capítulo 6, versículo 15, Deus entrega as dimensões exatas do navio que salvaria a criação da destruição total. 300 côvados de comprimento, 50 de largura, 30 de altura. Ao convertermos isso para medidas atuais, temos uma embarcação com aproximadamente 135 metros de comprimento, 22,5 metros de largura e 13,5 metros de altura. O tamanho de um campo de futebol e a altura de um edifício de 4 andares. Mas não se trata apenas de tamanho. Engenheiros navais modernos descobriram algo ainda mais impressionante. As proporções da arca seguem uma razão perfeita para a estabilidade em mar revolto. Uma proporção de 6,1 entre comprimento e largura. Coincidência? Ou a assinatura técnica de um criador que domina todas as leis da física? Noé, já com 600 anos, aceitou a missão impossível. Durante 120 anos, ele e sua família trabalharam em silêncio, sem guindastes, sem motores, sem pregos de aço, apenas fé, madeira e propósito. E que madeira era essa? O texto sagrado fala de madeira de gofer, uma espécie desconhecida hoje, mas possivelmente cedro, cipreste ou um tipo extinto com resistência superior à água salgada. Cada tabuazinha pregada ali carregava mais que técnica, carregava obediência. E mais um detalhe sagrado. A arca foi construída longe do mar, num local onde não havia portos nem rios profundos. Do ponto de vista humano, insano. Do ponto de vista espiritual, fé em ação. A engenharia interna também surpreende. 3 andares, centenas de compartimentos, estrutura reforçada com vigas transversais, criando células internas que absorviam o impacto das ondas sem que a madeira se partisse. Uma arquitetura que se antecipava em milênios à construção naval moderna. O revestimento da arca era feito com betume, uma substância impermeabilizante natural, selando cada fenda com perfeição. Não apenas protegia da água, mas dava elasticidade à estrutura para suportar tempestades sem rachar. E quanto aos animais? Ao contrário do que muitos imaginam, não foram milhões de espécies a bordo. Estudos indicam que cerca de 6.800 animais embarcaram. Por quê? Porque a Bíblia fala de tipos, não de espécies modernas. Por exemplo, um casal do tipo canídeo representava todos os lobos, raposas, coiotes e cães. 7 pares de animais limpos, como ordenado por Deus, e apenas um casal dos demais, o suficiente para a regeneração da vida
após o dilúvio. E sabe o que é mais extraordinário? Eles entraram por vontade própria, como guiados por uma força invisível. Não foi preciso capturá-los, domesticá-los ou levá-los à força. A criação reconheceu o chamado do Criador. A distribuição dentro da arca seguia lógica. Os animais maiores no andar inferior, os médios no intermediário e os menores, aves e répteis, no andar superior. Cada um em compartimentos separados com alimentação e ventilação adequadas. Mas como alimentar tantos animais por mais de um ano? Ah, irmão! As soluções encontradas nos impressionam até hoje. Grandes jarros de cerâmica, conhecidos como botijas, eram usados com aberturas calibradas para liberar alimento e água automaticamente. Os alimentos eram preservados com técnicas milenares: secagem ao sol, armazenamento em recipientes selados e um estoque preciso de grãos, frutas secas, feno e sementes. E o cocô? Sim, você pensou nisso. Imagine toneladas de dejetos por dia. A resposta? Pisos inclinados, canais internos e compartimentos de coleta com saída para o mar. Uma obra-prima de organização sanitária sem precedentes. A iluminação, feita com lâmpadas a óleo. O azeite mantinha o interior visível mesmo nas noites mais escuras, e a manutenção era constante, feita com zelo. A família de Noé vivia em um compartimento separado, no terceiro andar, com o mínimo de privacidade e silêncio. Em breve irei te contar como eram seus aposentos. Quer saber como a ventilação funcionava? No topo da embarcação havia uma abertura contínua chamada sorar, mencionada no original hebraico, com aproximadamente 1 côvado de altura. Essa fenda, posicionada ao longo do teto, era mais do que uma simples janela. Ela criava um sistema de convecção natural, permitindo que o ar quente e viciado subisse e escapasse, enquanto o ar fresco entrava pelas extremidades inferiores da embarcação. Sem ventiladores, sem sistemas mecânicos. Apenas física aplicada com sabedoria ancestral. Essa circulação era essencial para manter o oxigênio em níveis suportáveis, controlar a umidade, dissipar odores e preservar a vida de milhares de criaturas respirando simultaneamente em um espaço fechado. Alguns estudiosos sugerem que havia até dutos verticais entre as divisões internas, ajudando a conduzir o ar entre os 3 andares. Era como se cada centímetro da estrutura tivesse sido pensado para manter o equilíbrio entre sobrevivência física e harmonia biológica. Mas os detalhes não param por aí. A distribuição dos animais dentro da arca obedecia a uma lógica funcional precisa. Os maiores e mais pesados ocupavam o nível inferior, ajudando a manter o centro de gravidade baixo, o que aumentava a estabilidade da arca em meio às ondas violentas. No andar intermediário ficavam animais de médio porte. Já no superior, as aves, répteis menores e espécies que exigiam mais ventilação e iluminação natural. E havia compartimentos separados, não apenas por espaço, mas por natureza. Herbívoros de um lado, carnívoros em outro, anfíbios em áreas mais úmidas, répteis em compartimentos com microclimas controlados. Tudo isso sem tecnologia, sensores ou inteligência artificial, apenas zelo, obediência e direção divina. E sim, muitos dos animais eram filhotes. Essa estratégia não só economizava espaço e comida, como também garantia maior tempo de vida para repovoar a terra após o dilúvio. Um filhote de elefante, por exemplo, ocuparia apenas 1/4 do espaço de um adulto e comeria muito menos. Mas a maior dúvida de todos ainda permanece: como alimentar todos esses animais durante mais de um ano sem que nada se perdesse? Como manter alimentos em bom estado por 370 dias? A resposta é surpreendente. A arca contava com N sistemas rudimentares, porém eficazes, de alimentação automática. Grandes jarros de cerâmica,
semelhantes a botijas antigas, eram posicionados dentro das jaulas, com aberturas calibradas. Essas aberturas permitiam que a ração ou grãos fossem liberados aos poucos, sem desperdício. Além disso, a família de Noé se revezava diariamente para inspecionar os recipientes, repor suprimentos e garantir que cada animal recebesse a quantidade necessária. Não havia luxo, havia ordem, havia propósito. E os alimentos? A dieta era baseada em grãos secos, frutas desidratadas, feno e sementes, alimentos que resistiam à passagem do tempo e mantinham seu valor nutricional por longos períodos. Técnicas como desidratação solar, vedação em potes de barro e armazenamento em compartimentos isolados da umidade garantiam a conservação dos mantimentos por todo o período. A operação, no fundo, parecia impossível, mas foi executada por apenas 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas noras. E isso não foi por acaso. Foi para que ficasse claro, não foi a habilidade humana que sustentou a arca, foi a direção de Deus. E se tudo isso já te impressionou, espere até descobrir como eles gerenciavam toneladas de fezes todos os dias, sem entupir, sem contaminar, sem comprometer o ambiente. Você já parou para pensar como era possível alimentar quase 7.000 animais durante 370 dias? Parece impossível, não é? Mas o mais desafiador nem era isso. Era lidar com toneladas de fezes todos os dias, em um ambiente fechado, sem encanamento moderno e sem tecnologia de esgoto. A solução que Noé encontrou era tão simples quanto genial. As jaulas foram construídas com pisos levemente inclinados, permitindo que os dejetos escorressem naturalmente para canais internos. Esses canais se conectavam a uma cisterna central no andar inferior da embarcação. Imagine só, um sistema de drenagem funcional há milhares de anos, quase como um sistema hidráulico primitivo, mas perfeitamente eficiente. E tem mais. A iluminação interna era feita com lâmpadas a óleo, abastecidas com azeite de oliva ou gordura animal. Essas lâmpadas ficavam espalhadas pelos corredores e áreas comuns, exigindo manutenção constante. A tripulação precisava mantê-las acesas 24 horas por dia. Mas onde dormia a família de Noé? Seus aposentos ficavam no 3º andar, em uma ala separada dos animais. Apesar da simplicidade, havia um mínimo de privacidade e proteção acústica, com camadas de madeira e tecidos vegetais servindo como isolantes improvisados. E falando em som, o ambiente sonoro era intenso e caótico. Vocalizações, grunhidos, batidas, estalos da estrutura, chuva incessante no teto de madeira, ondas batendo com força. Estudos acústicos modernos estimam níveis de ruído acima de 85 decibéis, como uma fábrica industrial em funcionamento. A rotina era severa. Todos tinham funções definidas: reposição dos alimentos, monitoramento da saúde dos animais, remoção de resíduos, reabastecimento das lâmpadas, inspeção de estruturas, tudo isso sem relógios ou alarmes modernos. E a água potável. Outro detalhe impressionante: a arca tinha um sistema inteligente de coleta de água da chuva. As águas do teto eram direcionadas para cisternas com filtros naturais de areia e carvão vegetal. A distribuição era feita por canais e tubos de bambu ou madeira escavada. Um sistema hidráulico completo, movido apenas pela gravidade. Durante os 370 dias, a família se alimentou de grãos, legumes secos, pães ázimos e frutas desidratadas. Uma dieta simples, mas cuidadosamente planejada. Mas como aquela estrutura de madeira resistiu às piores tempestades da história? A resposta está em 3 pilares: forma, flexibilidade e fé. O formato retangular, com proporção de 6,1 entre comprimento e largura, garantia estabilidade em águas revoltas. A estrutura interna distribuía o peso e os impactos.
O betume não só impermeabilizava, mas tornava a madeira mais flexível e resistente. O mais impressionante era o conhecimento de microclima. Compartimentos especializados mantinham diferentes níveis de umidade para répteis e anfíbios. Reservatórios criavam zonas frescas, enquanto áreas ventiladas mantinham ambientes secos para mamíferos. Mas além de toda essa engenharia, havia algo que ciência nenhuma explica: a preservação psicológica e espiritual dos ocupantes. Durante 370 dias de isolamento, sons perturbadores e incertezas, só uma coisa os manteve firmes: a certeza de que Deus estava no controle. Quando finalmente a arca repousou no Monte Ararat, o primeiro gesto de Noé foi construir um altar. Porque o primeiro ato de quem sobrevive ao juízo de Deus é reconhecer a mão que o poupou. E hoje, essa história nos faz uma pergunta: você está dentro da arca? Porque assim como no tempo de Noé, Deus oferece um refúgio. Agora, essa arca tem nome: Jesus Cristo. Se essa mensagem tocou seu coração, não espere. Aceite hoje a salvação que está disponível. Busque uma igreja bíblica, comece a congregar e antes de encerrar, se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa história extraordinária. Comente abaixo: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João 17:7. Até o próximo vídeo.